na PUC, e ciências pela Fiocruz. Eu sempre trabalhei com espectrometria de massas, assim, desde a época do estágio, da graduação, mas no início comecei com análise ambiental, né, analisando diferentes matrizes, água, solo, até tecido de organismo marinho, né, que eu utilizava como indicadores, né, de contaminação ambiental, e comecei a analisar metabólitos em amostras ambientais. Né? Aí depois para o doutorado, em que eu entrei na área de proteômica, né, análise de proteínas também por espectrometria de massas, e aí eu vim para a área de saúde pública, e aí continua hoje, né, com um projeto de pós-doutorado no IBRAG, no Departamento de Ciências Fisiológicas, analisando proteínas com o intuito de identificar algum biomarcador proteico para diagnóstico precoce de algumas doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer. Mas, assim, utilizando espectrometria de massas. Bom, então hoje eu vou começar com a aula de introdução à espectrometria de massas. Assim, não quero criar nenhum assim especialista em espectrometria de massas, mas assim, é só vocês terem uma ideia do que essa tecnologia pode nos fornecer. Então, vão ser 3 aulas, hoje com uma introdução, amanhã vou falar um pouco de espectrometria de massa sequencial, né, dos equipamentos, vou focar mais nos equipamentos, e na semana seguinte eu vou falar um pouco, né, como os dados podem ser obtidos qualitativamente e quantitativamente. Bom, então o que é um espectrômetro de massas? Né? É um instrumento que vai detectar e ionizar espécies químicas ou biomoléculas e vai separar de acordo a razão massa-carga. Tá? Então, é um instrumento que vai medir o peso das moléculas. Então, aqui na figura tem um espectro de massa. Né? Então, no eixo Y tem a intensidade e no eixo X, massa-carga. E aí, para a gente entender, né, o que basicamente um espectrômetro de massa analisa, nós temos que saber o que é uma molécula e o básico, né, um átomo. O que é um átomo? Para saber o que vai ser um íon. Então, o íon, né, é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, né, resultando então numa carga elétrica positiva ou negativa. Se o íon ele é carregado negativamente, ele tem o quê? Mais elétrons em sua camada do que os prótons, certo? Então, é chamado de ânion. E o cátion é chamado quando o íon ele tem menos elétrons do que prótons. Então, ele vai ter muito mais prótons, então ele é chamado de cátion. Tá? E aí, uma molécula vai ser definida como ela tem que ser suficientemente estável, né, eletricamente, e ela pode ter uma unidade de 2 ou mais átomos mantidos juntos por ligações covalentes. Então, aqui um exemplo de 2 moléculas. Então, está a dopamina com sua fórmula molecular e a sua estrutura molecular e a serotonina. Então, isso é uma molécula, tá? Uma unidade 2 tem vários átomos que são mantidos ligados, né? São mantidos juntos por ligações covalentes. Então, são diferentes tipos de moléculas que podem ser analisadas por um espectrômetro de massas. Né? Podemos analisar os aminoácidos, né? Então, o espectrômetro de massa ele vai analisar fragmentos de peptídeos, né? Vai montar uma sequência de aminoácidos e aquela sequência ali que é gerada de peptídeo, o espectrômetro de massa ele vai utilizar aquela sequência e comparar com uma sequência num banco de dados para se chegar, então, à identificação da proteína em si. Mas hoje em dia também já tem análise de proteínas intactas, né, proteínas sem a digestão. Pode também analisar açúcares, para chegar à análise de carboidratos,
alguns ácidos graxos para análise de lipídios, até análise de nucleobases para chegar, então, à análise de DNA e RNA. Mas aí, o que é essa tal de massa carga? Tá? A molécula, para ela poder ser analisada e medida por um espectro de massa, ela tem que ser ionizada. E aí, quando se é ionizada, né, a molécula pode ganhar ou perder elétrons em sua camada. Tá? Então, o espectro de massa vai medir essa razão, né, massa-carga. E é usada a unidade de Dalton para aferir essa massa-carga ou unidade de massa atômica. Tá? Então, por exemplo, o verapamil, né, dou um exemplo aqui de uma molécula, tem a sua fórmula e sua massa monoisotópica. Como é que eu vou chegar à massa-carga do verapamil? Considerando que, se for uma ionização no modo positivo, tá, ela vai ganhar, então, prótons, né, de hidrogênio, e aí se considera a massa monoisotópica do hidrogênio. Então, ela vai ter uma relação massa-carga diferente da sua massa monoisotópica. Né? A massa monoisotópica é 454,28, enquanto grama por mol, só que aí quando ela é ionizada positivamente, ela vai ter uma massa de 455,29 Dalton. Então, uma unidade de massa atômica é praticamente igual a 1/12 da massa do carbono 12. Né? Então, é essa a proporção. Vocês vão entender mais à frente, quando eu falar de diferentes tipos de massa. Então, o que se tem no espectro de massa? Quais são as informações? Nós temos a separação dos íons pela razão massa-carga, nós temos o pico do íon molecular, o pico do íon base, que é o 100%, que tem 100% de abundância, né? É o pico mais abundante, que é chamado de íon base, padrão de fragmentação e razão isotópica. Um exemplo aqui, benzamida, tá? Tem a massa molecular de 121. Quando ionizado, né, vai adquirir uma massa, né, uma massa que vai ser ou positivo ou negativo, e aí o padrão de fragmentação, né, essa molécula pode perder, né, um NH2 ou um C6H5, e aí eu vejo isso no quê? No espectro. Então, ali, temos o íon molecular aqui à direita, 121, né? 121. E aí, esse íon molecular, né, de 121, vai estar no espectro. Quando ocorre uma fragmentação, né, dessa molécula, nós temos a formação de outros íons, né? Por exemplo, os íons filhos, os íons produto, temos o 105, massa-carga, e o 44. E também temos, né, o 105, na molécula que dá a massa 105, ela pode fragmentar novamente, perder o monóxido de carbono e gerar um íon com massa-carga 77. E esse íon, ele no espectro, ele é o mais abundante, então ele é chamado de pico base. Eu posso identificar uma molécula pelo íon base? Posso, de acordo com o padrão de fragmentação ali da minha molécula. Então, são essas informações que eu tenho no espectro de massa. Então, a amostra ela é fragmentada e ionizada em um padrão característico da espécie química. Então, tudo depende se uma molécula ela é linear, se ela é aromática. Então, por exemplo, uma aromática é muito mais difícil quebrar o anel,
né, o anel aromático, do que uma molécula que tem a sua cadeia aberta, uma cadeia linear, né? Ou uma ligação saturada ou insaturada. Então, as moléculas da amostra elas são bombardeadas por elétrons ou íons, tá? Isso depende muito do tipo de ionização, eu vou falar mais à frente. Existem diferentes tipos de ionização, aqui estou dando exemplos de elétrons e íons. Por impacto de elétrons e por ionização química. Então, aquela molécula, por exemplo, a ABCDE, tá? Vai ser bombardeada por elétrons, tá? Então, ali ela está ganhando elétrons. E aí, na hora da fragmentação, o íon, né, que é formado, a ABCDE+, ele pode se fragmentar em AB, tá? Ou pode se fragmentar em ABC, ou só ABCDE, enfim, e gerar várias massas, né, que aí no espectro ele vai te dar a identidade, né, desse íon, né? E aí cada traço desse é uma massa carga de fragmento desse íon aqui original, produto, o íon pi, né? E temos os íons filhos, são os íons produtos. E aí essa fragmentação ela é controlada, né? Você pode controlar. A fragmentação, né? Quando ioniza, ela já fragmenta naturalmente. Mas você pode ainda potencializar essa fragmentação, né? Numa célula de colisão, isso aí eu vou explicar mais adiante. Então, esses fragmentos iônicos formados são separados magneticamente de acordo, então, com as suas razão massa-carga. Tá? Mas aí, como é que eu vou saber a abundância ali do íon e saber qual é o isótopo? Por quê? O espectro de massa também dá a informação da razão isotópica. Então, sabemos que o carbono, né, temos o carbono 12 e o carbono 13, e tem as suas contribuições no ambiente. Então, um exemplo aqui do carbono 12. O carbono 12, ele tem a sua contribuição em quase 100%. E o carbono 13 em 1,08. Então, no espectro de massa, eu analisando o metano, né, que é CH4, a massa-carga vai ser 16, tá? Sem ganho ou perda de elétron, tá? É um exemplo. Que o carbono é 12, considerando o carbono 12, e os 4 hidrogênios, tá? E também sem considerar resolução, sem considerar a massa monoisotópica, considerando a massa nominal, tá? Depois, mais para frente, eu vou falar a diferença dessas massas. Considerando a massa nominal 16. No espectro, tá? Eu considerando o carbono 12, a massa carga 16 vai ser maior que a massa carga 17, né? 17 é considerando o carbono 13. Então, temos mais uma massa aí, vai ser 17. Como a contribuição do carbono 12 é bem maior, 100%, né, do que o carbono 13, que é 1,08, esse tracinho aqui no espectro da massa carga 16, essa razão vai ser maior do que 17, tá? Agora, considerando a razão isotópica, os isótopos do bromo, tá? Temos o bromo, tá? 79, a massa do bromo é 80, tá? A bromo 79 e o bromo 81. A contribuição, naturalmente, do isótopo bromo 79 é de 100. E o bromo 81 é de 98. Então, como é que fica no espectro, né, de massa do íon, né, brometo de metila? Né? Então, temos o bromo, que é 80, a massa molecular de 80, mais o carbono, né, a massa 12, mais 3 hidrogênio dá uma massa carga 95, né, sem considerar aí, considerando a massa nominal sem ganho ou perda de elétron. Tá? 95.
Então, está aqui o 95. Mas o 95 ele está muito pequeno no espectro. A intensidade dele está baixa. Por que a intensidade está baixa? Porque 95, eu estou considerando a massa 80. Mas se eu for ver a contribuição do isótopo, tanto, né, 79, quanto de 81, eu vou ter aqui o meu o 94 e vou ter o 96. Ali, caracterizando, então, a molécula do brometo de metilo. Que eu tenho que levar em consideração os isótopos. Tá? Se eu for interpretar um espectro de massa, é isso. Tá? E, além disso, eu tenho que considerar, né, aqui embaixo, né, à direita, no espectro de massa, eu tenho que considerar as cargas. Tá? Então, no espectro de massa completo, né, eu vou ter, considerando aqui um exemplo, uma proteína de 10.000 Dalton. Se ela recebeu uma carga, né, mais um, eu tenho que contar, então, que ela recebeu um hidrogênio. Então, a massa-carga dela vai ser 1.001. Se ela recebe 2, né, uma carga de mais 2, eu tenho que considerar aqui 2 hidrogênios. Que aí a massa em si vai considerar a massa dela, a massa molecular, que é de 10.000 Dalton, mais 2, que é o número, né, de prótons que ganhou, dividido pelo esse número de prótons. Então, eu vou ter no espectro que o 5.001. Se for 3, né, assim por diante, vou ter carga mais 3, então ela ganhou 3 hidrogênios. E aí, qual é a identificação que ela vai me dar? Vai dar esse íon 3.334. Se ganhar 4 ou 5, vão ter íons diferentes. Então, essa aí vai ser como é que se diz? A fotografia dessa proteína no espectro. Vai ter esse... eu vou procurar por esses íons, sabendo que essa molécula ionizada ela pode ganhar 1, 2, 3, 4, 5 e vai me dar a massa-carga 10.001, 5.001, 3.334, 2.501 e 2.001. Então, isso aí é uma fotografia daquela minha proteína. Ou, nesse caso, proteína, exemplo, ou qualquer outra molécula. Então, vou ter distribuição desses íons naquele meu espectro e vou saber. Se eu quiser identificar com a massa-carga 2.500, eu consigo identificar qual é a minha molécula. E aí vamos definir massa. Até agora está tudo tranquilo, gente? Bom, temos a massa nominal. O que seria a massa nominal de um íon? Ela é calculada usando a massa inteira da maioria do isótopo abundante de cada elemento. Ou seja, a gente sabe, a gente aprendeu na escola isso, né? Que o hidrogênio, a massa é 1, carbono é 12, oxigênio é 16. Sim, oi. Oi, Thaís. Então, eu não entendi muito bem quando você... então, se ela ganhou, por que divide? Por que a gente obtém essa massa-carga? Eu entendi que divide, mas por que ela reduz Deixa eu essa tentar aqui massa-carga? voltar. Deixa eu voltar aqui. No anterior. Isso, aqui. Isso. Essa fórmula é o quê? Assim, por Porque, que ela porque, se que, apresenta assim? porque, por exemplo, não seria 1.002, não é isso? Eu não entendi por que ela ganha o íon, mas por que reduz a massa-carga. Não sei se... Quando ela é ionizada, ela naturalmente se fragmenta. Não tem nem como manter lá. Ela é, quer dizer, desculpa, ela é 10.000, né? Aí, ela, considerando a ionização, ela vai ser 10.001, tá? Mas ela pode ganhar. Isso tudo depende do tipo da molécula. Tem molécula que facilmente... E da técnica também, tá? Da técnica de ionização e da molécula, características da molécula.
Tem molécula que pode ganhar somente um próton. Tem molécula que ganha 2, 3. Tem molécula que ganha 5. Então, quando a molécula é ionizada, ela chega, por exemplo, ali, mais 10.001. E aí mais 2. A gente não consegue analisar a molécula inteira. Por exemplo, ali 10.002, 10.003, 10.004. Porque a tendência, quanto mais prótons ela ganhar, mais ela vai se fragmentar. E fragmenta naturalmente ali no processo mesmo de ionização. Tá? Entendi. Contando com a fragmentação para cada íon que ela... Isso, e aí isso é um padrão, né, de fragmentação mesmo. E aí essa distribuição ali do M1 e M5, né, é o que normalmente ocorre, né? O íon, mais ou menos, que vai estar ali no meio do espectro, vai ser o íon pico base, vai ser o íon mais abundante do que o íon molecular, né? O 10.000 não vai ser abundante, porque 10.001 não vai ser abundante, porque é a molécula, como se fosse a molécula inteira. A molécula dificilmente ela resiste, né, à ionização, porque tem aplicação de voltagem, né? Às vezes recebe algum vapor aquecido, então a molécula se fragmenta. É isso. Então, como eu falei, massa nominal vai ser a massa daquele isótopo abundante. Então, o isótopo abundante do carbono vai ser 12, do sódio 23, enfim. A massa média, né, average mass, que é a massa de um determinado íon, ela vai ser calculada usando a massa relativa da massa isotópica de cada elemento. Por exemplo, a massa média do hidrogênio não é 1, como a massa nominal, é a 1,00797, que é a média, a massa do hidrogênio é uma média das massas dos isótopos de hidrogênio, assim como o carbono, é a média, né, do carbono 12, 13, 14, 12, 13. Que é 12,011. Oxigênio, tem 16, 17, 18. Então, ali, a massa média é a massa média dos isótopos. Então, o oxigênio não é 16 somente. Ele arredondou para 16 a massa nominal. Mas o oxigênio é 15,9994. A massa monoisotópica, ela é calculada usando a massa exata do isótopo mais abundante de cada elemento. Então, o isótopo mais abundante do hidrogênio é o hidrogênio 1. Então, a massa exata é 1,0078, arredonda para 078. A massa exata do carbono 12 é 12,0000. Tá? Lembrando que na massa média é a média do carbono 12, 13, 14. Por isso que é 12,011, tá? E o do oxigênio, o isótopo mais abundante, é o 16, não é o 17 nem o 18, é o 16. Então, a massa exata do 16 é 15,9949, tá? E a abundância isotópica, ou seja, é a distribuição da ocorrência natural de um mesmo elemento com massa atômica diferente. É a abundância no espectro. Então, por exemplo, como eu falei no caso anterior, né, do carbono 12 e carbono 13, a contribuição natural do carbono 12 é praticamente 100%, 98,9%. E a do 13 é 1%. Então, o pico do carbono, da molécula, vai estar maior, né, o pico no espectro, né, o espectro, aquele traço, né, vai ser maior considerando o carbono 12 do que o carbono 13, porque a contribuição do carbono 12 é muito maior. Tá? Assim como o bromo, a contribuição do isótopo 7981 é muito maior do que se considerar a massa do bromo 80. Tá? Bom, então aqui um exemplo, né, tem dois espectros diferentes. Tá?
temos um espectro, né, o superior, da a massa, né, do massa monoisotópico, né, e a massa média, tá? Quando eu uso, vou dar falar rapidinho de resolução, mas resolução eu vou entrar mais com vocês amanhã. Mas se eu uso uma resolução baixa, tá? Aqui, uma resolução de 1000, tá? Eu só vou, esses picos, diferentes picos no espectro, eu não consigo visualizar. Eu vejo tudo em um pico só. Se eu aumento a resolução, eu consigo separar esses tracinhos, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um espectro de massa, né? Ele não está completo, ele está selecionado uma janela, tá? Entre massa 842 e 850, é onde está lá a minha molécula, né? Eu selecionei aquela massa, aquela janela, né? Aquela faixa de massa. Então, a distribuição isotópica, né? São os tracinhos, né? Temos aqui 4, e o maior está dando é o mesmo, o monoisotópico com a massa média. No espectro inferior, no de baixo, eu tenho como uma massa nominal 2.537. Tá? A massa monoisotópica, né, ganhou tá, 2.538. Então, essa molécula foi ionizada, ganhou um próton, 2.538, só que a massa média, que vai ser a mais abundante nesse caso. O pico base, né, o pico mais abundante, tem casos que vai ser a massa monoisotópica e tem casos que vai ser a massa média, tá? Que vai ser a mais abundante. Isso aí não existe uma regra assim, mas sabendo que tem que se considerar, né, os isótopos, a proporção isotópica, né, dos seus átomos ali na sua molécula, né, tem que saber a contribuição do carbono, do hidrogênio, dos isótopos do nitrogênio, oxigênio, e considerar né, também a ionização. E a resolução, óbvio, né? Se eu uso uma resolução baixa, eu não consigo ver os picos, né, do espectro. Eu vejo tudo em um só, como se fosse um bolo, uma coisa só. Se eu uso uma resolução maior, eu consigo, então, separar essas massas, né, que estão muito próximas à outra. Em relação à resolução, eu vou falar amanhã para não confundir muito a cabeça de vocês, mas assim, só comparando, né, no espectro de massa com baixa resolução e alta resolução, eu consigo definir, enxergar essas massas de distribuição da molécula. E aí, eu utilizo a espectrometria de massa para analisar fingerprints químicos, né, que os espectros de massa são fingerprint. Eles podem ser utilizados, então, para identificar moléculas. Por quê? Porque o espectrômetro de massas, eles mudam as moléculas, né, que as moléculas estão neutras, e elas se transformam em íons carregados. Então, a massa desses íons, eles podem ser calculados, e a padrão de fragmentação, né, como eu falei, a fragmentação tudo depende da característica da molécula, né? Se a molécula linear vai ser mais fácil de ser fragmentada do que uma cadeia. Então, a fragmentação é chamada de chemical fingerprints, que é tipo como se fosse a digital, né? Não tem a nossa digital? Então, as moléculas têm as suas digitais, né? Então, elas vão se fragmentar, né, de acordo com sua característica. Então, aqui eu dei um exemplo de uma molécula linear com uma massa carga 114,
E, durante a fragmentação, né, ela gerou os íons 71 e 43. Então, eu sei, olhando no espectro, que da massa, né, molecular já ionizada, carregada positivamente, ela perdeu aqui o CH2, duas moléculas CH2 e uma CH3, de 114 para 71. E de 71 para 43, essa molécula perdeu um monóxido de carbono. Então, é assim, quando se quer estudar os espectros, antigamente também se fazia até à mão, né? Perdeu para identificação. De tanto a tanto perdeu uma metila. Assim, é muito fácil, assim. Que basicamente se perde CH-metila, né? CH3 é hidrogênio, oxigênio se perde, CO2, vão se perdendo pequenos átomos, né? Pequenas moléculas, né? Vão se perdendo em parte. E aí eu uso essas fragmentações como digitais, né, da molécula. Hoje o software, né, já faz isso automaticamente. Mas se você quiser estudar que perdeu, ou construir, se for o caso de análise de proteínas, qual aminoácido que perdeu na fragmentação, por exemplo. E aí, quais são as vantagens do uso da espectrometria de massas, dessa técnica? É uma técnica de detecção ortogonal, ou seja, a gente consegue obter muitas e muitas informações sobre a mesma amostra. Que, por exemplo, analisador de massa é um tipo de detector. Se eu for fazer uma análise de metabólito, tá? Metabólito cafeína, não sei se é 114, enfim. O metabólito 114, tá? E aí eu tenho um outro metabólito que é 114, e eu tenho um outro metabólito com massa 115, massa nominal, tá? 114, 2 de 114 e 1 de 115. Se eu uso um detector, por exemplo, fluorescência, ou UV, o detector não consegue separar os picos. Vai detectar esses 3 metabólitos num pico só, tá? Os 3 metabólitos. Porque tanto fluorescência, né, eu uso comprimento, né, de onda, emissão e excitação, um comprimento de onda e excitação, todos os compostos, né, que vão florescer naquele comprimento de onda vão estar ali naquele pico. E no UV também, é de absorção naquele comprimento de UV. O espectro de massa não, vai separar o 114,002, o metabólito 114,003 e o 115,001. E consegue ter 3 picos desses diferentes metabólitos. Então, é uma vantagem, uma super vantagem para a análise de moléculas que têm similaridade na massa, né? Vai analisar moléculas que, ao mesmo tempo, né, tem massas similares, e aí o espectrômetro de massas consegue identificar essas moléculas. Então, é altamente sensível, ou seja, no menor limite de detecção consegue analisar, é altamente seletiva e pode medir qualquer composto que ionize, ou seja, não precisa posso analisar uma molécula que não apresenta cromóforo ou nem tem resposta com o detector UV, né, de ultravioleta. E quem vai usar o espectrômetro de massa? Indústria farmacêutica, né, para fazer a análise de, por exemplo, a eficiência de uma droga, setor alimentício, análise ambiental, materiais químicos, análise forense, para dispositivos médicos, né, implantes,
ciências da saúde e também para pesquisa acadêmica. E por que a espectrometria de massas ela é utilizada? Então, para análise de amostras, a gente pode utilizar para confirmar resultados, identificar espécies desconhecidas, para análise tanto qualitativa quanto quantitativa. Síntese de compostos, se eu quero confirmar, né, eu sintetizei um composto, sintetizei uma proteína, quero confirmar se deu certo a reação, né? Então, checa os itens, os reagentes, né, de síntese, para monitorar a reação, purificação se os compostos que foram sintetizados estão puros o suficiente, né? Isso é muito importante para a indústria farmacêutica, né? Se produzirem tão puros o suficiente para, então, serem comercializados, para a caracterização. E a espectrometria de massas é muito utilizada em desenvolvimento de fármacos, né, para avaliação do metabolismo e farmacocinética, né, como que aquela droga ela vai se comportar no organismo. A degradação, né, uma vez aberto o frasco, né, quanto tempo ali o fármaco vai se manter estável, né, pode avaliar a degradação no frasco. E a biodisponibilidade, né? Sabemos que os fármacos não são devidamente jogados no lixo, devidamente protegidos, então eles podem estar biodisponíveis no ambiente para acumulação, contaminação. E também a biodisponibilidade do fármaco no próprio organismo, no próprio usuário, né, da droga, de acordo, né, com a sua farmacocinética, vai estar biodisponível para o organismo para o tratamento. Professora? Sim. E quais compostos não são ionizáveis que você mostrou ali atrás? Eu enxerguei como uma possível limitação, né, da espectrometria de massa. Que tipo de compostos não são ionizáveis? Eu só pensei nos gases nobres, né, mas que compostos não ionizam? De cabeça, sim, mas são Existe algum são tipo? Os neutros tem uns que não conseguem ser ionizáveis. Eu não estou me lembrando agora. Tu lembra, Gilson? Mas assim, existe. Mas a maioria consegue ser. Mas a maioria, tipo, quase todos conseguem ser ionizáveis, né? Só assim, até os apolares, né? Conseguem ser ionizáveis. Gordura, lipídios são ionizáveis. Tudo depende do preparo de amostra. Isso. É muito ruim, porque vai formar adulto. Então, você vê no espectro, não é só você tem que considerar... estou usando tampão, sei lá, acetato de sódio, tem que considerar a massa do sódio. Considerar... Às vezes aparece o background, né? Aparecem os íons, né, que estão em solução, os íons do solvente, que aparece no background, né? Mas o que vai ser mais abundante vai ser a molécula ionizada com o adulto, né? Se for o sódio, vai ser o sódio. E também os tampões sujam muito, né? A fonte de ionização, dá muita sujeira, então tem que limpar quase toda semana, tem que fazer uma limpeza adequada na fonte de ionização, senão pode ocorrer um aumento desse background de ruído
E aí afeta a identificação, detecção e codificação dos compostos. Uhum. É. É. Agora, dependendo da fonte de ionização, do tipo de ionização, requer tampão. Né? Isso eu vou falar mais adiante. A PCI, que é a ionização química por pressão atmosférica, ela ioniza melhor em presença de solução aquosa, em tampão. Agora, eletrospray não. Eletrospray é melhor não ter tampão e ter ácido fórmico, né? Um pouquinho de ácido fórmico para melhorar essa ionização. Aí tudo depende, o uso de tampão, tudo depende da amostra, do tipo de ionização que você está utilizando, né? E dos alvos, né? Quais são as moléculas que você quer analisar. Bom, então, como é que é o fluxo de uma análise em espectrometria de massas? Temos a injeção, né, da amostra, que todas as moléculas que estão presentes nas amostras, elas são separadas por uma cromatografia, pode ser cromatografia líquida, pode ser cromatografia gasosa, mas assim, em termos de metabolômica, é mais comum utilizar uma cromatografia líquida, porque na cromatografia gasosa, para analisar o metabólito, tem mais uma etapa de preparo de amostra, tem que derivatizar para ser compatível. Porque na gasosa você usa, óbvio, né, o gás. Então, se a molécula não for estável, se a molécula for instável, ela na cromatografia gasosa ela já se perde, que ela volatiliza e já se foi. E os metabólitos são voláteis, são moléculas polares. E aí se derivatizar é adicionar algum reagente que vai tornar essa molécula estável e vai poder, então, permitir a análise por gás. Então, frequentemente é utilizada a cromatografia líquida para metabolômica. E aí, saiu da cromatografia, né, essa coluna, ela é conectada diretamente à fonte de ionização, né, um espectrômetro de massa, o que ele é? Ele é formado por ion source, que é uma fonte de íons, ionização, onde vai ser feita a ionização. O analisador de massa, né, onde as massas vão ser separadas, tem fragmentadas já propositalmente, né, tem uma célula de colisão, mas assim, esses íons ionizados podem ser fragmentados ali na ionização mesmo. Mas você pode se controlar pelo analisador de massas e o detetor, que vai transformar, né, aquele espectro de massa, o dado, né, o íon chegando em um sinal, vai emitir esse sinal para um computador. Então, a fonte de íons é responsável pelo processo de ionização das moléculas, então vai transformar as moléculas que estão neutras em íons. Os analisadores de massas são responsáveis, então, pela separação desses íons de acordo com a sua massa-carga. E os detetores, que é a parte final do espectro de massas, vai detectar e amplificar, né, o sinal desses íons e transferir, então, para um computador, um software. E aí eu vou ter meus resultados através de um sistema de dados. Então, o espectrômetro de massa é basicamente isso, é a fonte de íons, analisador de massa e detetor. E temos a introdução da amostra por cromatografia líquida ou
gasosa. Eu vou falar rapidamente da cromatografia gasosa, só para vocês terem uma ideia do que é. Então, os compostos eles são separados em uma mistura por meio de uma injeção de uma amostra. A amostra pode estar em fase gasosa, fase líquida, tá? E a fase móvel da espectrometria de massa é um gás de arraste, tá? Geralmente é hélio. E a passagem do gás para uma fase estacionária. Tá? A fase móvel é geralmente um gás inerte ou gás não reativo, tem um hélio, argônio, nitrogênio e hidrogênio. Então, as colunas de cromatografia gasosa, elas são internas, estão sob vácuo, então não consigo... elas estão internamente, estão disponibilizadas internamente, e as colunas, elas são em formato de círculo, elas têm cerca de 30 metros, tá, enroladas numa coluna. Essa coluna é capilar, né, que ela é micro, né, ela é empacotada com alta pressão, e aí o injetor, no injetor, né, injeta a amostra diretamente na coluna, essa coluna vai para o detetor. Isso tudo sob vácuo. E aí emite, então, o detetor emite um sinal elétrico e vai para o computador, para análise de dados. Tá? E temos, então, o fluxo, né? Ou seja, geralmente, a maioria das vezes é o hélio. Aqui, hélio e argônio são os gases utilizados na fase móvel, né? Os gases mais comuns. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um cromatógrafo gasoso com um espectro de massa. Então, aqui, essa torre aqui, onde tem a injeção na coluna, a coluna fica aqui dentro dessa... É tipo um forno, a coluna fica aquecida, 40 graus, até 60, mais ou menos. E aqui é o espectrômetro de massa, que vai, então, vai separar as moléculas, né, de acordo com a massa-carga. E a cromatografia líquida? A cromatografia líquida é um método, né, de separação das moléculas mais comum, né, não somente para a metabolômica, né, por conta assim, que é mais fácil de lidar com a amostra, consigo analisar qualquer tipo de amostra com cromatografia líquida. Então, qual o princípio básico de cromatografia? Tá? É a separação de misturas por interação dos seus componentes entre a fase estacionária e a fase móvel. Tá? Isso se aplica também para a cromatografia gasosa. Tem uma fase estacionária, geralmente a coluna C18 C18 é um composto com 18 carbonos, tá? É uma fase estacionária que é o recheio de uma coluna. E a fase móvel pode ser líquido ou gás, né? O gás, no caso da cromatografia gasosa. Então, os componentes, né, da sua amostra, eles vão ser separados, né, de acordo com suas velocidades e de acordo com a interação com a fase estacionária. E a gente tem que considerar o coeficiente de partição, né, da minha molécula, né? O que é um coeficiente de partição? O quanto que eu sei que aquela minha amostra vai ser adsorvida na coluna e quanto ela vai passar na coluna. Então, por exemplo, é o coeficiente de partição falou que está na água. Coeficiente de partição entre a fase apolar e polar. Então, se eu tenho um coeficiente de partição alto, né, eu sei que
eu vou determinar qual tipo de recheio da minha coluna eu vou utilizar, tá? Se eu tenho uma molécula polar, tá? Então, ela vai tender a ficar solúvel, né? A polaridade, gosta de afinidade com a água, vai tentar se tornar o mais solúvel possível. Então, eu vou utilizar uma coluna que seja compatível com essa alta polaridade, né? No caso, são as colunas chamadas Hillit, que usam uma fase em que seja compatível com moléculas polares. Para moléculas apolares, elas vão tender a dissolver, né? Em algum canto. É como a gordura, né? A gordura fica que nem na gente, né? A gordura fica entranhada ali, não sai de jeito nenhum. A gente tenta emagrecer, mas a gordura está ali. É o caso das moléculas apolares. Então, eu vou utilizar uma coluna de fase reversa que ela vai ser compatível, vai absorver a minha molécula polar, e aí eu vou absorver só essa molécula, o restante das moléculas na minha amostra que não são meu interesse vão passar na coluna, e depois se coloca um solvente forte o suficiente para remover a molécula que ficou absorvida na coluna, naquele recheio, e aí vai carrear essa molécula de interesse, e aí ela vai ser ou coletada nessa fração, ou se tiver ligada, se chama online, né? Se estiver conectada diretamente ao espectro de massa, o pico vai sair lá depois de não sei tanto tempo de corrida, né? Que vai sair depois, que eu vou aumentando o gradiente desse solvente aos poucos, que eu sei que a molécula vai ficar absorvida, então ela vai sair num tempo posterior. Então, eu tenho que considerar a característica da minha amostra, né, o coeficiente de partição, né, a concentração do soluto, a concentração, né, dessa minha molécula na fase estacionária e na fase móvel. Então, essa é a razão, é o coeficiente de partição. Então, aqui é um sistema básico, um sistema de cromatografia líquida, é um sistema que envolve, então, um recipiente contendo solvente, né, uma bomba que vai puxar, a bomba vai puxar esse solvente, e aí tem um injetor. O injetor, aqui a coluna ela é injetada, então a bomba está puxando aqui o solvente, vai passar aqui pelo injetor, vai carregar a amostra fica aqui na coluna, tá? Então a tendência é que a amostra fique na coluna, então vou utilizar uma coluna de acordo com a polaridade, se for uma molécula apolar, fase reversa, se for molécula polar, né, afinidade com a água, vou utilizar uma coluna que seja própria, uma de fase única, que vai deixar, então, passar a molécula. E aí, então, a bomba vai tirar a amostra que está no injetor, vai carregar aqui a amostra, as moléculas vão ser absorvidas, e aí na bomba, tem uma programação, geralmente se começa com uma programação em solução aquosa, né, um pouco, e aí de 10 minutos ou para metade da corrida, se aumenta a quantidade de solvente e diminui a solução aquosa. Então, eu estou aumentando ali a quantidade de solvente é polar. Então para o caso de uma molécula apolar, né, esse solvente vai conseguir carregar essa molécula apolar da coluna, né, vai ser forte o suficiente para tirar essa molécula apolar e levar para o detetor. Aí esse detetor, né, no nosso caso, vai ser o espectrômetro de massa, vai ser para o espectrômetro de massa, tá? Porque, assim, na cromatografia líquida, você pode acoplar detetor de fluorescência, pode detectar
pode acoplar UV, absorvância, e o espectrometria de massa, tá? Posso utilizar. Então, aqui são exemplos de cromatógrafos líquidos. O primeiro é um cromatógrafo líquido comum, HPLC. O HPLC ele é ultra, ou seja, ele é de ultra performance, ele vai utilizar uma pressão muito maior e as colunas que são utilizadas são menores. Então, como é de ultra performance, utiliza uma pressão muito maior, o tempo de corrida é de mais ou menos 10 minutos, tá? De um HPLC que geralmente é 30, 45 minutos. E tem um nano cromatógrafo líquido, que o fluxo, a vazão é de nanolitro, né? Por isso que é nano. Ele tem que ser utilizado para análise de proteômica, né? O metabolômica eu posso utilizar o HPLC, né? Uma vazão aí de microlitros, bem baixo. E o nano para análise proteômica, nanolitro. Só que para proteômica, essa cromatografia é um pouco mais lenta por causa da vazão. Tá? Não é utilizado uma alta pressão, mas assim, o intuito é separar adequadamente os peptídeos ali que estão sendo injetados na amostra. E aí, eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para informar vocês que os solutos, né, de uma amostra, eles vão migrar conforme sua distribuição, né, na fase móvel, na fase estacionária, o tempo de retenção, né, o tempo de retenção é o tempo entre a injeção da amostra e quando, então, a tua amostra de interesse chegou ao detector. O fator de retenção, né, tem que considerar que é a velocidade com qual o soluto vai migrar através da coluna. Então, dependendo do grau o coeficiente de partição da sua molécula, ela vai demorar mais ou menos tempo ali absorvida na coluna. E também depende muito do recheio. E a questão que tem que levar em conta é a seletividade, né? Que é a distribuição daquele soluto que é mais retido para o soluto menos retido, né? Tipo, ali eu tenho uma mistura, na minha amostra tem uma mistura lá de metabólitos, né? Então, um vai ser mais seletivo que o outro, porque vai ter uma constante de partição maior do que o outro. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Qual é o metabólito que vai sair primeiro? Será que vai ser o que tem uma cadeia linear ou que uma cadeia fechada, por exemplo? Vai ser o linear, porque a cadeia fechada vai tender a ficar mais tempo absorvido ali na coluna, entendeu? Então, tem que saber as características das moléculas que estão ali solução na amostra. Os solventes que são mais empregados, assim, como a tomografia líquida, é o ciclohexano, principalmente a acetonitrilo e metanol. Essa aqui são um exemplo, né? Existe também a cromatografia em coluna aberta, né? Essa é uma fotinha quando eu fazia a cromatografia, né, de separação de compostos. E aí a minha amostra era amarelinha e ficava bonita na coluna, usava sílica para reter os compostos e depois passava um solvente mais forte no final e aí acarreava e eu coletava em frasquinhos. E a mesma coisa, o mesmo princípio no detector, né? Quando atinge, né, a minha molécula atinge o detector, emite o sinal e aí eu vejo, né, no meu cromatograma o pico relacionado àquela minha amostra.
não é uma molécula. E na cromatografia, a gente tende sempre a adequar, né, a cromatografia conforme as moléculas, né? Então, a gente quer sempre obter uma maior eficiência possível, ou seja, conseguir separar bem os compostos. Isso tudo vai de acordo com o quê? Com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, tem que estudar muito bem meus analitos, o que eu estou querendo analisar, para ter uma maior eficiência depois no espectrômetro de massa. Tá? Eu já consegui separar bem na cromatografia. E aí eu vou ter um melhor espectro, né, de massa. Esses são os tipos de coluna que são utilizadas. Para o HPLC, né, de alta pressão que eu falei, mais utilizado para metabolômica, as colunas são menores, né, então a corrida é menor, porque é alta pressão, e é muito rápida a análise. E para coluna, cromatografia convencional, HPLC, as colunas são mais ou menos de 15 centímetros, e tem cromatografia de permeação em gel, que é muito utilizada para separação de lipídios, quem faz análise de lipídios de extração com cloroforme, utiliza essas colunas mais grossinhas, que é os lipídios de permeia em gel. Para análise de proteômica, já são essas nanocolunas. São fiozinhos, né? São colunas capilares, constituídas de sílica, e elas você pode comprar pronta, né? Mas só que é mais barato empacotar. Quem tiver um sistema de empacotar por alta pressão no laboratório, é mais fácil empacotar, né? É só comprar a fase que você quiser e empacotar. Bom, são sistemas de bomba. Esse aqui à esquerda é de um nano, é de um cromatógrafo nanocromatógrafo para análise de proteínas, né? O sistema é um pouco mais complexo do que um sistema de ultra HPLC. Aqui as peças são mais robustas, né, para aguentar alta pressão. Aqui é tudo mais delicado. Aqui é um amostrador em cima, um amostrador vial. O injetor vem aqui e injeta na coluna. A coluna está vindo aqui lá de fora, a coluna vem aqui, acho que eu tenho outra foto, e conecto diretamente no espectrômetro de massa. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas a intenção é obter a maior eficiência possível, considerar a altura da coluna, e aí mexendo no gradiente, na quantidade de fase móvel que está entrando, o tipo de solvente, né? Se eu tiver bandas muito largas dos picos, isso é ruim depois, né, para a identificação. Então, se aumenta muito a velocidade da fase móvel, se eu boto um fluxo, por exemplo, no HPLC, né? Geralmente usam um fluxo de 1 ml por minuto. Se eu aumento a velocidade, né? Eu quero que passe logo 2 ml, tá muito devagar. O pico vai ter uma cauda gigantesca, vai largar o pico. Então, ali eu não vou detectar, para quantificação, isso é péssimo, porque vai considerar a área toda do pico e realmente não é somente ali o seu analito, né? Tem que considerar que ela largou o pico por causa do solvente. Enfim, então toda a eficiência da coluna está ligada então, ao tipo de solvente, ao gradiente e à coluna. E esses três, óbvio, estão ligados diretamente ao tipo de analito. A resolução também, em relação à cromatografia, né? Quanto que duas bandas, né, se distanciam, os picos, né? Então, vou otimizar essa figura aqui, né? A resolução, quanto que eu consigo
quanto que eu consigo separar, né? Em um pico só, na verdade, eu tenho 2 analitos. Então, quanto maior a resolução, maior a eficiência. É que nem para a espectrometria de massa. Quanto maior a resolução do meu espectrômetro de massa, maior vai ser a eficiência dele de detectar em uma massa carga diferentes compostos, tá? Então, não vou me atentar muito, não. Questão de eluição isocrática ou eluição por gradiente. Eluição isocrática, quando você utiliza somente um solvente, e gradiente é mais eficiente, porque pode-se utilizar uma solução aquosa para o início da corrida, e depois um solvente claro, né, vai ter diferente polaridade e maior eficiência na separação dos compostos, né? Que numa amostra você pode ter diferentes pode identificar diferentes metabólitos de uma só vez. Então, você quer, antes de ir no espectro de massa, ter uma eficiência na separação, né, desses metabólitos, por exemplo. Então, vai utilizar uma fase móvel com gradiente, com dois tipos de fase, né? A fase aquosa e o solvente. Os mecanismos de separação, né, da coluna pode ser filtração em gel, hidrofóbica, uma interação hidrofóbica, a mudança de íons, de afinidade e fase reversa. As que são comumente utilizadas são a fase reversa e de interação hidrofóbica, né, para análise metabolômica. Daqui, de acordo com a polaridade, né, eu vou ver qual é a polaridade do meu analito. E aí eu vou checar qual vai ser o tipo, né, de mecanismo de separação da minha coluna. Então, a cromatografia líquida, ela vai prover, então, a separação em fase líquida de misturas, vai, então, auxiliar, né, para análise posterior, né, do espectrômetro de massa, vai auxiliar na elucidação estrutural nos compostos. E a cromatografia líquida, ela opera, né, em fase líquida, e a cromatografia gasosa em fase gasosa, tá? E a espectrometria de massa, ela opera em fase gasosa, mas sob alto vácuo. E o uso de uma interface é necessário, então, para ter compostos sequencialmente separados em LC, introduzidos, então, para análise de espectrometria de massa, tá? O cromatógrafo líquido, o final da coluna é diretamente ligado à ponta da fonte de ionização, mas muitas das vezes se quer coletar a fração, né? Muitas das vezes, algumas análises usam 2 tipos de cromatografia. Uma cromatografia hidrofóbica e a outra de fase reversa. Então, o que se faz? Primeiro faz uma cromatografia de fase no cromatógrafo, com a coluna uma coluna de fase hidrofóbica, coleta as frações, né, e a coluna, né, já deu meu tempo de retenção e é o meu analito, aí vai coletando. E aí essas frações são injetadas novamente no cromatógrafo, mas aí troca a coluna, bota a fase reversa, e aí sim conecta a coluna no espectro de massas. E aí vai injetando as diferentes frações. Isso se quer quando você quer analisar tanto analitos polares e apolares ao mesmo tempo, né, na sua amostra. Mas eu acho que dá muito mais trabalho, assim. Então, um bom sistema de cromatografia líquida com espectrometria de massas pode fornecer informações tanto qualitativas quanto quantitativas, tá? E se eu coloco uma interface, né, de espectrometria de massa, vai me dar muito, muito mais dados do que se eu acoplar num detector de fluorescência ou detector UV. Bom, então, entrando no espectro de massas em si, nós temos a primeira
a primeira parte, né, que é a fonte de íons. E aí, como é que eu vou escolher a técnica de ionização? Depende da química do analito, da fase da amostra, se a amostra está sólida, líquida ou gasosa, a polaridade, se é polar ou apolar, a massa molecular e a complexidade que é a minha amostra. Até aqui, alguma dúvida? Tem perguntas? Thaís, sempre com a utilização de espectrometria de massa, sempre vai haver essa separação dos analitos? Você não coloca tudo junto num espectrômetro, assim, sem precisar? Ou sempre tem que ter a separação? Não. Se você trabalha com uma amostra complexa, que tem uma mistura, tá? Você precisa, sim, de uma cromatografia. Agora, se você conseguir isolar um metabólito, né, ou uma proteína, você pode fazer a infusão direta já na fonte de íons. Tá? Entendi. Beleza. Agora, obrigada. se você lida com uma mistura, tem que ser a cromatografia. Tem que ter uma cromatografia. Entendi. Obrigada. Tá? Eu já fiz infusão direta de padrão. Padrão pode fazer infusão direta, né? Ele é puro, só tem ele naquele líquido. Tem padrões de metabólitos que são vendidos, né? Eu quero checar, quero otimizar o meu espectrômetro de massas para um determinado metabólito. E eu sei que tem um padrão desse metabólito, eu compro o padrão, e aí eu vou fazendo infusão direta e vou ajustar os parâmetros do espectro de massa para ionização, né, na fonte de íons, para o analisador de massas em si, né, vou ajustar voltagem, espelhos, vou ver ali, identificar ali a massa, né, do meu metabólito. Isso se tiver o puro, né? A amostra pura. Eu quero confirmar a síntese de algum composto, tal. Pode se fazer infusão direta. Então, tudo depende mesmo de como está a sua amostra. Se é uma amostra, uma mistura, ou se já a amostra se é uma amostra, um metabólito isolado, uma proteína isolada, ou padrão. Entendi. Tá? Obrigada, Thaís. Nada. Bom, então, como eu falei, tudo depende, a escolha da técnica de ionização, tudo depende da química do analito, a polaridade, tá? Então, por exemplo, aqui nesse diagrama. Então, para uma amostra muito apolar, né? Muito apolar, ela é uma amostra para LC-MS, LC é de cromatografia líquida, MS espectrometria de massas, e a técnica de ionização melhor é a eletrospray-ESE. E eu também tenho que considerar a massa, tá? A massa. Então, a técnica de ionização por eletrospray-ESE abrange de média polaridade a alta polaridade e uma ampla faixa de massa. Tá? Que é o contrário por exemplo, de amostras voláteis. Né? Amostras voláteis não se adequam bem para a cromatografia líquida, e sim para GC, que é cromatografia gasosa. E os tipos de ionização em cromatografia gasosa é de impacto de elétrons e ionização química. Ou seja, para amostras voláteis, moléculas apolares, de baixo peso molecular, eu vou cromatografia gasosa. Tá? Agora, se a molécula é apolar, né, a amostra não for volátil, né, se ela não for volátil, eu posso utilizar o quê? Cromatografia líquida. Tá? Cromatografia líquida, então, e
dependendo da polaridade, né, apolar até média polaridade, eu posso utilizar tanto a PPI, que é fotoionização, quanto ionização por ionização química, a PCI. Para tipo de ionização, eu vou falar agora. Então, a ionização por vácuo de fase gasosa é utilizada, então, em cromatografia gasosa. Em ionização química é utilizado um gás reagente. Então, aqui, o gás, né, está disperso aqui no analisador, na fonte. E aí, um gás reagente que é utilizado, então, gás metano, hidrogênio, amônia, que vai, então, reagir com as moléculas do analito e vai ionizar essas moléculas. E impacto de elétrons, as moléculas são dissolvidas termicamente à fase gasosa, são bombardeadas com elétrons. Então, as moléculas do analito estão entrando, né? Estão entrando aqui na fonte. E aí é jogado, então, um bombardeio assim, de elétrons. E aí esses elétrons se tocam nas moléculas da sua amostra e aí ionizam. Tá? E aí as moléculas são dissolvidas termicamente. Agora, a ionização por pressão atmosférica, ou seja, por spray, porque o que eu falei foi ionização por vácuo, né? Ou seja, de fase gasosa. Agora, por pressão atmosférica, é um spray. A fonte de íons ela não está sob vácuo. Quando a fonte de íons está sob vácuo, é para cromatografia gasosa. Por pressão atmosférica, é cromatografia líquida. Então, a ionização vai ocorrer fora da região de vácuo do espectrômetro de massas. Então, a fonte de spray vai criar íons, né, e vai dessolvatar esses íons antes que estes entrem, então, no espectrômetro de massas. Então, pode ser a fonte de ionização, pressão atmosférica, pode ser eletrospray, ionização química e fotoionização. O modo, né, de ionização pode ser positivo, protonação, ou modo íon negativo, vou desprotonar. Vou tirar os prótons, vai perder ali hidrogênio. Não. O método de ionização, né, o ESI, a PCI e a PPI, vai depender da polaridade do analito. Então, comparando somente essas três, eu vejo que o ESI, como eu falei no diagrama anterior, abrange desde baixa polaridade a alta polaridade e baixa massa a alta massa. ESI é perfeito. Mas se eu estou lidando diretamente com uma amostra apolar, eu posso utilizar a técnica de ionização, a PCI, ou até a PPI. Vão ser mais eficientes na ionização desses analitos apolares. Tá? E também tem que considerar a faixa de massa. Então, para analitos com baixa massa, posso utilizar a PPI e baixa média a PCI. Então, como é que se funciona o eletrospray? ESI. A ionização em pressão atmosférica, pressão atmosférica, ela ocorre em 3 etapas. Então, eu tenho aqui uma needle, é tipo uma ponta, né, da agulha. Tá? A agulha vai ejetar, né, essas gotinhas. Tá? É a formação de gotas carregadas. Essas gotas o spray já vai com essas gotas carregadas, tá? Que vai ter uma voltagem nessa agulha que já libera essas gotas já carregadas positivamente ou negativamente. Depende do modo lá que você escolher no software. E aí, o que acontece? Essas moléculas dissolventes, né, vão formar esse spray,
e já vão carregar que sai, né, da cromatografia líquida, entra nessa agulhazinha. Então, a amostra já vai sair ali carregada junto com moléculas do solvente carregadas aqui positivamente. Só que o solvente forma tipo uma bolha, né, em volta dessas moléculas do analito, né? E se tem uma evaporação desse solvente com gás, né, a maioria das vezes é nitrogênio, que vai o quê? Que vai secar essas moléculas de solvente, fazendo que evapore. E aí essa gota sofre uma fissão, uma explosão, né? Então, temos aqui a diminuição da gota do solvente em volta das moléculas do analito. E aí vai chegar um momento, é chamado um limite de Rayleigh. Ou seja, o solvente já não consegue mais segurar ali as moléculas do analito. E explode. E aí o solvente evapora, fica azulzinho, e depois, no final, as moléculas do analito carregadas positivamente, se for modo positivo, protonação, ou modo negativo, desprotonação, vão ser carregadas negativamente. Então, os íons gerados vão ser a massa molecular, né, daquele do analito, mais hidrogênio, carregados positivamente, ou a massa menos hidrogênio carregados negativamente. Então, existe uma aplicação de campo elétrico que vai promover, então, a ionização das gotículas que estão aqui, nesse spray. Então, esse spray aqui, que vai ser emitido pela needle, pela agulha, já tem, então, as moléculas do analito, as moléculas do solvente, as gotas, né, do solvente, e já tem uma aplicação aqui dentro, já sai já carregado, tá? Um contrafluxo de gás secante reduz o tamanho das gotículas. Então, como eu falei, o nitrogênio vai secar esse solvente que está ali. Vai secar até evaporar e permanecer somente os íons produzidos com as cargas. A eletrospray produz múltiplas moléculas carregadas, isso é ótimo, porque pode produzir moléculas carregadas mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. O número de cargas retidos pelo analito depende do quê? Da dimensão da composição química e estrutura da molécula do analito, a composição do solvente, a presença de cossolutos e os parâmetros do instrumento, obviamente. Moléculas pequenas, menor que 2.000 Dalton, geram íons isolados, ou seja, são íons que são duplamente carregados ou triplamente, ou seja, moléculas pequenas vão ser carregadas, assim, vão estar mais 2 ou mais 3 carregadas. Ou menos 2, menos 3, tá? Se for o modo negativo. Enquanto as grandes moléculas com massa maior que 2.000 Daltons vão produzir íons de cargas múltiplas, tá? Mas, assim, vários íons carregados positivamente ou negativamente, mas, assim, somente um hidrogênio, tá? Isso aqui é só uma representação do spray, como já expliquei. Aqui à esquerda é uma fonte isso aqui fica dentro de uma fonte de ionização. Ele é o spray, e aqui na pontinha temos uma agulhinha, um capilar, que libera o spray. Aqui onde tem uma bolinha aqui, é onde a voltagem é aplicada. Conecta aqui uma voltagem e aí emite, então, o spray. Esse aqui é um exemplo de íons carregados positivamente, ou seja, no exemplo de lidocaína. A lidocaína ela vai ser analisada em modo positivo. Então, ela vai ionizar
vai ionizar e vai receber, então, carga positiva. Essa carga vai à transferência, né, de carga, e aí o nitrogênio recebe a carga positiva. E no caso de ibuprofeno, o ibuprofeno ele é analisado em modo negativo, geralmente, e aí, então, se perde, né, o hidrogênio que está com oxigênio, formando a hidroxila, esse hidrogênio ele se perde do oxigênio, e então ela fica carregada negativamente, essa molécula. É o que acontece, assim, a nível molecular, para vocês entenderem. Quais são as amostras típicas de eletrospray em modo positivo? Peptídeos, proteínas, compostos polares pequenos, fármacos, metabólitos, contaminantes ambientais, como pesticidas, organometálicos e pequenos sacarídeos. Amostras típicas em modo negativo. Algumas proteínas, alguns fármacos também, alguns metabólitos, aqueles metabólitos são conjugados com glucuronídeo, alguns os polissacarídeos, né, são moléculas grandes e um pouquinho mais apolares, então tem que ter um modo negativo, e oligonucleotídeos. Alguém quer perguntar alguma coisa que está o áudio aberto? Então, onde alô? Oi? Oi? Bom, e aí eu tenho a formação, quem perguntou aí dos adultos, né, de tampão, existe a detecção, né, desses adultos, formação de cluster, né, e os íons background, né, que é íons de solvente, íons também, algum resíduo da coluna, que são identificados, geralmente são encontrados no eletrospray no modo negativo, e os adultos de íons encontrados com eletrospray no modo positivo. Então, a gente já sabe, quando vai analisar um espectro, tá dando um pico alto, será que é meu analito? Você sabendo a massa do analito, você já descarta. Se não, eu vou tentar aqui ionizar, fragmentar, e aí você pensa que ele tá vindo no início da corrida, tá vindo no final da corrida, na cromatografia. E aí você já sabe, a gente já sabe, tem a contaminação do vial, né? O frasquinho no injetor, se for de plástico, tem contaminação, né, do plástico, né? Os PEGs são terríveis. Então a gente já sabe, mais ou menos quando olha para o espectro, a gente já sabe o que é amostra, o que é background, né? O que é cluster também. Porque a gente já tem essa tabelinha, já é a nossa cola, né? As massas. E aí, por exemplo, às vezes a amostra está dando uma massa muito alta, seu analito, aí você vai perceber, não, ele tá dando aqui junto com, sei lá, com formiato de sódio. Né? Então, a gente já sabe, né, essas massas. E quais são as vantagens e desvantagens do eletrospray? Vantagens que é utilizado para analitos polares, iônicos, determinação de compostos com alto peso molecular, baixa temperatura, não tem degradação, né? Não utilizo temperatura alta com eletrospray. Posso analisar solutos tanto voláteis quanto não voláteis, e bom para método quantitativo. Agora, de vantagem é ter que formar íons em solução, ou seja, já a aplicação da voltagem na agulha, já no spray. Condições salinas podem causar supressão de íons durante a ionização, ou seja, de forma alguma posso até utilizar em baixíssima concentração. Tampão, não dá. Aditivo, por exemplo, ácido trifluoracético, afeta a ionização, não tem como. E baixos fluxos.
a vazão, né, da fase móvel. É desvantagem para algumas aplicações, né, mas vantagem para outras, então depende. Alguma dúvida até agora? Eu vou entrar em APCI, outra técnica de ionização, e a PPI. Bom, vamos continuar. Então, a PCI é uma técnica de ionização utilizada a temperatura mais alta, uma ionização mais agressiva, geralmente é uma temperatura a fonte de íons fica em torno de 450 graus. As moléculas de solvente, elas vão evaporar, né, em fase gasosa. E ela é mais sensível com eletrospray com algumas moléculas apolares. Então, a molécula apolar, dá para usar eletrospray? Dá para usar. Mas a PCI vai ser muito mais sensível, vai ter um maior potencial de ionização dessas moléculas apolares que a eletrospray. Então, aqui é uma fonte de íons, a fonte de ionização, né, geralmente é assim também para eletrospray, e o que muda é essa parte aqui, tá? De conexão de voltagem e para agulha. Então, aqui no APCI, a diferença que a voltagem não é aqui no spray. A voltagem é aplicada com uma agulha corona. A amostra vem de cima, né, joga o solvente misturado já com a amostra, os analitos, e aí aplica a voltagem nessa agulhazinha e toca o solvente e carrega já positivamente ou negativamente as moléculas. Então, os analitos e a fase móvel são vaporizados por um nebulizador, né? Então, o que acontece? Naquele tubinho onde está indo a amostra, né? Por fora está indo um gás nebulizador que já vai secando a amostra e o solvente, né? Diferentemente do eletrospray. O eletrospray, o gás vem do outro lado que vai secando, que na ponta, no eletrospray, é só o solvente e as moléculas, né, das amostras já ionizadas, né, que eles sofrem uma carga ali de alta tensão. Aqui não, aqui vem um nebulizador, um gás nebulizador que vai secar, e a voltagem é só aqui fora. Quando já tem o spray, vem uma agulha corona de alta voltagem, e aqui aplicada então a voltagem nessa agulha, toca com as moléculas tanto do anel solvente e carregam elas positivamente ou negativamente. Então, as altas temperaturas aqui nessa probe dissolvata e vaporiza a amostra e o solvente também. E as moléculas de solvente também são ionizadas na descarga da agulha por transferência de prótons, né? Acaba que as moléculas de solvente também são ionizadas. Mas a PCI, diferentemente da eletrospray, a PCI gera íons de carga única, né? Dificilmente gera carga dupla, carga tripla. E aqui são as reações que ocorrem, então, na descarga corona, né, chamada plasma, durante a PCI. Então, são reações, principalmente nitrogênio, né, porque é o gás nebulizador que vai secar aqui na probe, secar tanto a amostra como o solvente, tá? E há reações do nitrogênio com moléculas a água, né, que vem da fase aquosa, tanto da amostra quanto do solvente. E a descarga da agulha corona, então, liberando então, as cargas e ionizando as moléculas. Então, os processos de ionização também, como em eletrospray, também pode ser em modo positivo ou negativo.
E no modo positivo, se tem a transferência de prótons, a formação de adultos e troca de cargas. E no APCI de íon negativo, modo negativo, abstração de carga, formação de adultos e captura de elétrons, né? Às vezes os elétrons são capturados pela guana corona e deixa a molécula retira, né, os elétrons daquela molécula. Esses são os adultos comumente observados no modo positivo e negativo. Quais são as aplicações de APCI para moléculas apolares ou de média polaridade, como, por exemplo, hidrocarbonetos, PCBs, que são as polifenilas cloradas, ácidos graxos, fitalatos, triglicerídeos. Quando se tem a presença de heteroátomos na cadeia da molécula, por exemplo, em drogas, pesticidas, herbicidas, produtos naturais. E quais são os analitos que devem ser evitados em APCI? Os altamente carregados, né? Porque se você precisa de uma molécula altamente carregada, a APCI só gera carga única. Então, é melhor usar eletrospray. E termalmente instáveis. Como se usa altas temperaturas em APCI, se for uma molécula instável termicamente, ela vai ser perdida, volatilizada e não vai ser ionizada. E quais são as diferenças entre eletrospray e APCI? Eletrospray, a ionização é em solução, a probe não é aquecida, a voltagem é no capilar, tem forte efeito da fase móvel, é para compostos polares, a volatilidade não é requerida, e é adequada para compostos termolábeis. E o fluxo geralmente é de 1 ml por minuto. E os analitos até 200 kilodaltons, ou seja, 200 mil daltons. Né? Então, tem uma ampla faixa de massa. Enquanto para a PCI, a ionização não é em solução, a ionização é em fase gasosa. Por quê? Porque quando o nebulizador, né, já forma o spray, já libera em gás, porque tem aquele nitrogênio que vem por dentro da probe, para ir secando o solvente e a amostra. E aí a ionização ali, os analistas já estão em fase gasosa. E aí a corona aplica, então, a voltagem na corona e a corona ioniza. A probe, ela é aquecida, existe a corona para ionização, né, a agulha corona. Tem baixo efeito de matriz, é destinada para análise de compostos apolares e analitos voláteis, não adequada para compostos termolábeis. Fluxo pode utilizar um fluxo menor do que o eletrospray, não adequado para amostras de alta massa molecular, porque moléculas de alta massa molecular vão gerar cargas únicas, e os analitos vão ter uma baixa, pode analisar análise de até 1.500 Dalton, então é mais adequada para moléculas de baixo peso molecular e moléculas apolares. Aqui eu queria mostrar um videozinho para vocês. Esse vídeo mostra uma fonte multimodal que utiliza tanto eletrospray quanto a PCI. E eu acho que visualizando, vocês vão ter uma ideia melhor a diferença desses dois tipos de ionização. Vou botar aqui para vocês. Está aqui. Abriu o vídeo para vocês? Alguém sinaliza para mim o áudio? Abriu. Sim. Então tá, vou dar o play aqui. Revolutionary adjuvant ion source simultaneously create ions by electrospray
and atmospheric pressure chemical ionization. A single injection provides MS data whether the analyte responds better to electrospray or ABCI. Analysis begins with Agilent's proven orthogonal nebulizer technology. Some analytes may already be ions in solution. Other analytes may still be neutral molecules in solution. Nebulized droplets pass through an electrode, charges the droplets, and establishes the preferred ion polarity. Momentum from the nebulizing gas carries the charged droplets through, established by the charging and reversing electrodes. The reversing electrode helps separate the electrospray and ABCI regions of the ion source. Infrared emitters tuned to the absorbance wavelength of water provide fast, efficient drying of the aerosol, while preserving analyte ions and neutral analytes. The droplets evaporate, releasing electrospray ions, unionized analyte molecules, and solvent molecules. Electrostatic fields and a physical barrier separate the electrospray ions from the region where atmospheric pressure chemical ionization takes place. Momentum carries the neutral solvent molecules and nebulizing gas out of the source spray nodes. The electrospray ions enter the mass spectrometer through the sampling capillary and are analyzed, generating standard electrospray spectra. At the same time, analytes that do not respond well to electrospray are being ionized by atmospheric pressure chemical ionization. Uncharged analyte molecules and solvent molecules enter a region of corona discharge that is created by a potential difference between the corona needle and the counter electrode. The corona discharge ionizes the much more abundant solvent molecules, some of which then transfer the charge to the analyte molecules, creating analyte ions. These ABCI ions exit the corona discharge region and mix with the previously formed electrospray ions. Both types of ions enter the mass spectrometer through the sampling capillary. The result is a mass spectrum that contains data regardless of whether an analyte responds better to electrospray. Bom, eu utilizei esse vídeo aqui para vocês visualizarem a diferença de como ioniza a molécula por eletrospray e por APCI. Então, ali, no vídeo, estava retratando quando se tem as duas ao mesmo tempo, tá? Mas, diferenciando, claro, na eletrospray, né, tem a molécula dissolvente em volta das do analito, tá? Aquela bolha, né, uma gota, que aí por fissão, né, o solvente já evapora, e aí as moléculas do analito ficam somente as moléculas do analito carregadas positivamente ou negativamente e vai para o espectrometro de massa. No caso da PCI, as moléculas saem neutras do nebulizador, né, e aí elas vão ser carregadas positivamente ou negativamente, de acordo com o modo que você escolher, pela corona needle, que é a agulha que tem uma voltagem, aplicada a voltagem nela, e aí ioniza a molécula do analito. Essa molécula do analito, ela pode ir para o espectro de massa ou também analisar por transferência de prótons outras moléculas do analito também. Então, para a PCI, a gente também tem a ionização também por transferência de prótons. E, por fim, a fotoionização, né, a fotoionização, que é um tipo de ionização, pressão atmosférica, em que tem a transferência de prótons, mas os íons são gerados a partir de uma molécula quando a molécula vai interagir com o quê? Com fótons de baixa energia sendo, então, emitidos por uma fonte de luz. Então, tem uma lâmpada UV que vai liberar esses fótons e vão interagir com as moléculas. E essas moléculas, então, vão ser ionizadas.
Então, essas moléculas vão interagir com fótons, com vapores de nebulizador, resultando, então, em moléculas excitadas eletronicamente. A energia de ionização é menor do que a do fóton. Logo, a molécula do analito vai liberar elétrons e se torna, então, um radical cátion. Então, aqui na probe, tem um fluxo do cromatógrafo líquido contendo a amostra, o gás nebulizador, geralmente é o nitrogênio, né, que vai fazer o spray, o chef gás que vai ir secando, também nitrogênio vai secando aqui as gotículas, né, do solvente, como é o caso do APCI, só que a única diferença para o APCI é que o APCI, a agulha corona que vai ionizar. Nesse caso, é uma fonte UV, liberação de fótons que vão interagir com as moléculas. É a diferença APCI e APPI. E aí as moléculas entram no espectro de massa. Então, a APPI é utilizado para moléculas menores que 1000 Daltons, moléculas ionizáveis com baixa e média polaridade. A APPI ela é sensível para o composto com afinidade por prótons. A APPI pode ionizar compostos extremamente apolares, até e uma certa polaridade, mas se for extremamente apolar, a melhor fonte de ionização é a PPI, mais eficiente ainda que a PCI. Eletrospray esquece com molécula extremamente apolar. Até consegue um pouco apolar, mas extremamente apolar não se consegue ionizar eficientemente. E também os modos de ionização também se tem o positivo e o negativo. Aqui a diferença, né, como eu falei, a diferença PCI para PPI. A PCI temos uma agulha corona para ionizar e no PPI, fotoionização, é uma lâmpada UV liberando fótons. Aqui são os grupos funcionais, né, e de acordo com o grupo funcional vai ser a eficiência do fonte de ionização vai ser melhor. Então, por exemplo, ácidos pode se analisar a eletrospray, a PCI, a PPI, não tem problema, né? Assim como voláteis. Agora, moléculas alto peso molecular, somente o eletrospray vai ser eficiente. Proteínas intactas, peptídeos, polímeros, ácidos nucleicos. Agora, somente a PCI e a PPI é polar, não iônico, o que mais? Aldeídos, cetonas, alcanos também. Então, tudo vai depender do grupo funcional que seus analitos correspondem. Então, na cafeína, eu posso analisar com os três tipos de ionização? Posso, só que uma vai ser muito mais eficiente que a outra. Nesse caso aqui, a molécula, eu estava na dúvida, a cafeína é 195, né, no modo positivo aqui, ganha o próton. Então, 195. Na análise eletrospray, a intensidade dela é muito baixinha, quanto para a fotoionização, né, a intensidade é muito maior, é muito mais abundante o pico, né, no espectro. Então, tem que se considerar, sim, a característica dos analitos na amostra. E eu quero encerrar por aqui, já vai dar 3 horas, Gilson. Eu tenho só a parte tenho mais uns 15 slides de magiamento. Eu acho que é preferível entrar amanhã, para não ficar muito maçante para eles. Que terminar 3 horas, não é isso? Então já vai dar 3 horas. Então, essa parte eu prefiro iniciar amanhã, senão vai causar uma confusão mental. E aí eu dou essa parte de imagiamento, que eu vou falar um pouco de Mal, de DESE,
que são técnicas de ionização por desorção, e também são utilizadas com espectrometria de massas, para análise também de metabólitos. E eu entro amanhã com a espectrometria de massas sequencial, né, os equipamentos. Deixa eu fechar aqui e voltar a falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. É isso. Ah, vocês querem o link do vídeo? Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora eu estou conseguindo ver o chat. Tá, eu posso enviar, sim. Posso enviar. Venho para o Gilson. O Gilson coloca lá no Dropbox para vocês. Eu também tenho os outros vídeos. Eu posso reunir todos os vídeos e enviar depois. Tem mais vídeos. Aham. Uhum. Tá, eu tô. Tá bom. Quando eu passar todos os vídeos, aí eu envio. É isso. Aí, por hoje, a gente fecha aqui. E amanhã a gente começa com imageamento. Técnicas de imageamento, com a técnica de ionização. Sim. Aham. Vamos utilizar o Orbitrap. Então, não. O de alta resolução. Não, ainda tem na PUC, mas é GC, mas é FT. Tem na PUC, GC, LFT. No fundão tem. Que eu conheço são esses dois. Mas a técnica de transformada, né, de Fourier, assim, a parte do cálculo é muito utilizada para os orbitraps, né, o tipo de analisador de massa. Geralmente, quando tem os FTs, geralmente é o orbitrap, né, a técnica do analisador de massa. Mas o que vem na minha cabeça são só esses mesmo, no fundão e na PUC. Mas acho que eu vou dar uma pensadinha, mas acho que tem mais, sim. Não sei se lá na Unicamp tem. Deve ter. Uhum. Ele é muito bom mesmo. Mas, assim, eu acho que o FT ele é mais para identificação, né? Verificar perfil. Porque, assim, para metabolômica, quantificação, melhor mesmo é o triplo quadrupolo. Assim, eu acho. Analisador de massa. Mais identificação sem dúvida, FT. É isso. Então, amanhã a gente se encontra, 1h da tarde. E qualquer dúvida, vocês também podem me enviar e-mail, tá? Ok, professor. Tá certo. Ok, professor. Ok? Então, até amanhã, galera. Beijos. Tchau, Gilson. Obrigada aí. Beijo. Tchau.